planície úmida do planeta está mais seca. O Pantanal está presente em dois estados brasileiros, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O bioma perdeu 29% de superfície de água entre a cheia de 1988-89 e a última em 2018. Esse é o resultado de mais uma pesquisa divulgada pelo MAP Biomas. E é com o Eduardo Rosa Reis, engenheiro agrônomo e integrante da equipe MAP Biomas, que a gente vai falar agora. Oi, Eduardo, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, tudo bem, pessoal? Tudo certo. Eduardo, bom, na primeira cheia registrada na série histórica de imagens de satélite analisadas aí pelo MAP Biomas entre 88 e 89, o total da superfície de água era de 5,9 milhões de hectares. Na última cheia, 2018, estou vendo aqui a pesquisa, a área alcançou apenas 4,1 milhões de hectares. Em 2020, esse valor foi de 1,5 milhão de hectares, o menor nos últimos 36 anos. O Pantanal, onde a água aí tem um papel fundamental, né, Eduardo? Vive uma seca. Isso, é o que a gente constata, né? O Pantanal, ele é muito dependente desse ciclo de inundação dele. A gente precisa entender que o Pantanal, ele não depende só dele, né? Ele está inserido na bacia do Alto Paraguai, na bacia hidrográfica do Alto Paraguai, que compreende as áreas de planalto, que são áreas do bioma do Cerrado e do bioma da Amazônia, ao norte. Então, o Pantanal, ele é dependente de todos esses rios, de todas as nascentes dos rios que caminham pelo Planalto e chegam na planície. Então, esse pulso de inundação do Pantanal, né, esse ciclo de inundação de cheias e seca, é o fluxo, né, é a vida do Pantanal. Então, ele tem essa variação, desde que a gente vem mapeando, desde 1985, a gente tem alguns picos de inundação em 1988, depois vários picos até 2000, esse pico se mantém constante de cheia. De 2000 para frente, a gente percebe que existe uma diminuição desse pico de cheia, né? Em função, a gente tem uma comparação, né, desse dado de campo alagado que a gente tem com a régua de Ladário do Rio Paraguai, né? Então, a gente identifica certinho essa variação, né? No começo da série, tendo picos de cheias maiores, e no final da série, esse pico de cheia, que é a última cheia que a gente teve em 2018, ele já não enche tanto quanto ele enchia em 1988. Então, é o dado que você falou, né, que comparando as duas grandes cheias do início da série, em 1988, com a última cheia em 2018, ele perdeu 29% da sua superfície de área alagada. Então, esse é um problema que a gente já detectou, né, a questão da diminuição dessa área alagada, e um problema mais profundo ainda, que é a questão dos meses que ele fica alagado, né? Então, no início da série, ele permanecia até 6 meses debaixo d'água, né? É um processo de renovação do Pantanal. E no final da série, e na última cheia, ele permaneceu só 2 meses alagado, basicamente dezembro e janeiro de alagamento, e depois ele secou. E agora o que a gente vê hoje, em 2020, é um estado de seca mais crítico, né? E aí o Pantanal mais suscetível ao fogo e com menos quantidade de água para renovar a sua vegetação, a sua biodiversidade. Exato, a gente vai aprofundar daqui a pouquinho nessa questão do fogo, mas antes eu quero te perguntar, já que você tocou já nessa questão, né, do bioma que depende aí da bacia hidrográfica do Alto Paraguai, que também engloba a parte aí do Cerrado da Amazônia, afinal, o Pantanal ainda tá, a gente pode dizer que ainda é o bioma preservado, ou qual seria esse percentual de preservação no Pantanal? Dizer que é preservado é uma palavra muito complicada, porque, na verdade, a gente depende da situação de biodiversidade, de fauna e flora presente na vegetação nativa que a gente tem. Mas a gente tem uma vegetação nativa no Pantanal correspondente a 83% da área do Pantanal é de vegetação nativa. A outra parte, né, 16% do Pantanal, ele foi já alterado em função da retirada da vegetação natural para a implantação de áreas de pastagem exótica. Quando a gente faz a análise para a bacia do Alto Paraguai, esse número é um pouco mais complicado em termos de perda de vegetação natural, né? Na bacia do Alto Paraguai, a gente tem só no Planalto, né, a gente tem apenas 43% da vegetação natural presente. O restante, né, 66%,
da área antrópica no Planalto. Antrópica quer dizer áreas de pastagem e áreas de agricultura, são correspondentes a 66% do Planalto. Isso quer dizer que você tem um uso do solo mais intenso. Esse uso do solo gera sedimentos que são transportados para os rios do Planalto. Esses rios percorrem o Planalto e, quando chegam na planície, no Pantanal, eles depositam esses sedimentos, causando, então, os problemas de assoreamentos nos rios. E a gente tem o clássico exemplo de assoreamento, que é o rio Taquari, né? Que, em função dos processos de assoreamento, chegou a mudar o curso dele, né? Então, essa problemática, em termos de perda de vegetação nativa, quando a gente analisa a BAP, é muito mais complicado em termos de remoção de vegetação natural, né? A gente teve um aumento de 5,4 milhões de hectares de área de pastagem. Áreas de pastagem que aumentaram sobre áreas de floresta e sobre áreas de savana, né? Então, a gente teve uma perda de 2,5 milhões de hectares de floresta e uma perda de 2,3 milhões de hectares de savana. Né? Então, a gente percebe no início da série, né, até o ano 2000, de 85 a 2000, a gente tem um crescimento muito grande das áreas de pastagem sobre essas áreas de vegetação natural, e de 2000 para frente, a gente tem um incremento muito grande da área de agricultura. Né? A agricultura, normalmente, ela se desenvolve sobre as áreas de pastagens já consolidadas, né? Em áreas de relevo mais plano. Então, a gente frisa e evidencia que é necessário que existam técnicas de manejo e de conservação do solo nessas áreas de uso de pastagem, de uso de agricultura, para minimizar esse transporte de sedimentos para os rios e minimizar com que esses sedimentos se depositem no Pantanal, causando diversos danos que a gente já identifica hoje. Exato. Só para ratificar aqui o que você está falando, a gente vai colocar esse dado, né? A ação do homem no Pantanal, né? Praticamente cresceu aí 261%, né? Entre 85 e 2020, você já falou em termos de hectares. Área de pastagem na bacia do Alto Paraguai dobrou de 15,9% em 85 para 30,9% em 2020, e a agricultura quadruplicou, passando de 1,2% em 1985 para 4,9% em 2020. Já a formação savânica caiu de 24,4% em 85 para 18% em 2020. Portanto, realmente aqui estou vendo mais um dado: em 2020, 40% da bacia do Alto Paraguai possui também uso agropecuário. Você já falou aí dos impactos. Agora, realmente, para a fauna e para a flora, qual que é o impacto também para o ser humano, o impacto de tudo isso, de toda essa perda que a gente está tendo no Pantanal, Eduardo? Olha, a gente tem, pelo fato de você retirar a vegetação natural, né, você tem uma substituição de áreas, né, de biodiversidade muito rica, né, que são as áreas de floresta e de savana, para uma monocultura, né, de pastagem. Então, a gente já tem uma perda de biodiversidade em termos de flora muito grande. E você retira o habitat da fauna existente na região, né? Então, a gente tem um impacto direto, né, na questão da biodiversidade. E para o Pantanal em si, esse impacto também é sentido quando a gente tem outros fatores interligados, né, com essa questão da diminuição da água, da diminuição do pulso de inundação. O pulso de inundação faz com que o Pantanal se renove a cada ciclo de inundação, né? Então, e aí quando você tem as secas mais prolongadas, você tem um Pantanal mais suscetível ao fogo. E você tem áreas do Pantanal que pegaram fogo até 3 vezes, 4, 5, 6 vezes. Né? Então, você tem 57% do Pantanal que pegou fogo nesses 36 anos de história. Né? E também, dessa área que pegou fogo, a gente tem ainda 78% dessa área é queimada no período seco. Né? Então, essa correspondência entre a diminuição do ciclo de inundação com maior tempo de seca, a gente intensifica esse período que o Pantanal está sujeito a pegar fogo, né? E quando você tem uma frequência maior de incidência da cicatriz de queimada, dos incêndios, você tem uma diminuição da biodiversidade, você tem uma morte de animais, né? Então, tudo isso junto, né, os extremos juntos, acaba criando uma situação muito preocupante em termos de conservação, né? E preservação não só do Pantanal em si, mas também nas áreas de Planalto, que
são muito importantes para a manutenção do sistema hídrico natural do Pantanal. Exato. Acrescentando aqui mais um dado: 93% do fogo no período ocorreu também em vegetação nativa nos últimos 36 anos. Quer dizer, e é um estrago isso, não é? Para a natureza, para o meio ambiente, como você já falou. Agora, quais são as possíveis saídas, na sua opinião, Eduardo? Olha, a gente tem que ter o fogo, ele é muito intrínseco ao sistema, né, ao Pantanal, né? O fogo acontece no Pantanal. A gente tem uma média por ano aí de 5% do Pantanal que pega fogo, né? E basicamente é muito mais a vegetação campestre que pega fogo. Quando ela está cheia d'água, ela não pega fogo. Quando ela seca, ela fica suscetível ao fogo. Então, o que a gente tem que fazer existe o manejo do fogo, né? Então, a gente precisa ter uma orientação melhor desse manejo do fogo, o manejo nas áreas de pastagem natural e a época adequada para utilizar esse fogo, né? Não adianta a gente querer fazer um manejo do fogo quando você tem uma super situação suscetível ao fogo, ventos fortes, vegetação seca, a falta de controle, né, para o fogo não sair da área onde ele deseja ser manejado, né? Então, é um conjunto de fatores que precisam ser analisados para fazer o uso do fogo, né? E aí observando, sim, o pulso de inundação do Pantanal. Então, esse controle é fundamental para que a gente possa fazer o manejo e o uso adequado do Pantanal, seguindo as aptidões, né, do Pantanal, de pecuária natural, tradicional, turismo e outras diversas aptidões, e é que a gente não chegue nesse limite de seca, porque aí falta água para tudo, né? Até para combate ao fogo, para alimentação dos ribeirinhos, né? Para todo tipo de uso da água, né? Então, a gente tem o caso clássico do Rio Taquari, né? A gente tem áreas que não alagavam antigamente e que, nesse final da série, estão completamente alagadas. Então, você tem o fazendeiro lá que antigamente, né, há 30 anos atrás, ele tinha o seu gado no pasto natural lá e hoje a fazenda dele está debaixo d'água, né? Então, como é que ele vai conseguir fazer a atividade dele nessas áreas, né? Então, é um problema que afeta a todos. Exato. Agora, essa questão também do turismo, né? Enfim, internacionalmente o Pantanal é famoso, né? Como é que você vê também esse impacto, né, em relação ao turismo, as pessoas que dependem do turismo aí nessa região, que aí já é uma cadeia, né, que vai atingindo várias outras pessoas, né? Sim, é uma questão de a gente tem que se adaptar, né? A gente tem uma análise em comparação com a régua do Rio Paraguai em Ladário, né? Que mostra que o Pantanal já teve uma época em 1960, 1970, ele já teve uma época bem seca, né? Aí depois ele passou por um ciclo de cheia maior, né? Que é o que a gente vem retratando em 1985, 80 até 1988, né? Até 1985, um ciclo de cheia maior. E agora ele está passando por um nível mais de seca, né? De novo, um nível, talvez em 2020, agora o auge, né, da seca, a gente não sabe muito o que vem pela frente. Então, a gente depende um pouco desse jogo climático, né? Que a gente não tem tanto controle, né? Das chuvas que vêm da Amazônia, que caem na área central do Brasil, né? Então, a gente depende um pouco dessas chuvas que caem na cabeceira do Pantanal, né? Na área de Planalto, e que irrigam o Pantanal. E a adaptação, né? A adaptação em termos de qualidade de turismo no Pantanal, né? A gente tem as represas secando, né? Então a gente tem menos a quantidade de animais de silvestres presente ali em função de toda essa diminuição da biodiversidade, diminuição de água, aves, né? O Pantanal é um refúgio, né? Um trânsito de aves muito grande, né? Então, esses animais, essas aves também sofrem com essa seca, né? A incidência de fogo, né? A frequência de queimada. Então, a gente está passando hoje no Pantanal que as pessoas têm que fazer algum tipo de auxílio para conseguir manter a sua sustentabilidade em termos de não só do turismo, né? Um turismo que o pessoal vai lá, faz uma observação de pássaros, pesca, né? Tem a parte grande de pesca também que está muito impactada. Então, é um complexo de situações em que o ambiente em desequilíbrio desfavorece um pouco essa situação. Mas, de novo, a gente precisa se adaptar, né? O Pantanal já teve um período de seca e possivelmente vamos enfrentar um período de seca também agora nos próximos anos, até vir uma próxima cheia. E aí,
o mais importante que eu acho que a gente tem que, de novo, preservar o planalto, né? Preservar a beira de rio, preservar as nascentes, recuperar as nascentes, para que, quando vier um período mais chuvoso, essa chuva caia na cabeceira do Pantanal e leve essas águas, se possível, com menor quantidade de sedimentos para a planície. E aí sim a gente pode ter um Pantanal renovado e aí sim continuar, né, o seu uso tradicional, o seu uso com turismo e as diversidades, aptidões que o Pantanal tem. Como recuperar essas nascentes? Você acha que deve ter também um incentivo governamental, enfim? Porque o que a gente vê é aquele sacrifício, né, das pessoas, como você falou, as próprias pessoas tentando apagar o fogo, aqueles bichos mortos, jacaré, enfim, é de cortar o coração. Cada vez que a gente vê imagens, né, na televisão, é de desesperador, né? Eu quero até colocar aqui o testemunho e tenho certeza que quem está acompanhando o jornal realmente fica numa situação bastante triste, né, de ver os animais passando por esse problema, né? Mas também num Brasil onde também as pessoas estão também passando muita fome, pegando ossos, né, para comer, é uma tragédia, acho que generalizada, né, Eduardo? Queria que você falasse sobre esse ponto de vista, né, viver toda essa tragédia e as autoridades tão ausentes, como é que você está vendo isso? Olha, a gente faz um mapeamento, né? A gente trabalha com os fatos, né? A gente trabalha com imagem de satélite e consegue fazer essa leitura do histórico que vem acontecendo. Então, a gente tem... É muito grande a perda de vegetação natural que a gente tem. Essa perda de vegetação natural está vinculada à perda de áreas de rios, né? A gente tem eliminação de nascente, né? Em função da retirada dessa vegetação, não só em áreas mais planas, mas em áreas com maiores declividades, em áreas que existem rios, né? Então a gente tem eliminações de córregos, eliminações de nascentes. Então a gente já tem algumas iniciativas de recomposição dessas áreas que estão sendo perdidas, né? De recomposição de área de beira de rio, proteção de nascentes, cercando áreas, né? Então, existe um trabalho com os produtores rurais, principalmente na área de Planalto, né? Para tentar não interferir muito na área já consolidada de produção, mas melhorar e intensificar essa área com técnicas de conservação do solo, obedecendo técnicas de conservação e manejo do solo, para que essas áreas produtivas sejam menos, elas influenciem menos a questão do transporte de sedimentos dos rios, e incentivar com que o proprietário mantenha a área de preservação permanente em torno dos rios, protejam as suas nascentes, para de alguma forma a gente conseguir recompor um pouco do que a gente já tinha antigamente, né? Que era um planalto, né? Uma área de planalto mais protegida, né? Então, o que a gente vê tem algumas análises já que consegue ver o Pantanal não só como bioma, né? Mas o Pantanal como dependente da bacia hidrográfica do Alto Paraguai. Então, fazendo algum tipo de compensação, né? Existe um processo de compensações de áreas para tentar preservar o Pantanal e manter o planalto produtivo, mas o proprietário em si também tem que adotar muitas técnicas de conservação, adotar a consciência de que tem que ter uma área de preservação permanente no entorno do rio. Então, esse processo de recuperação e de educação ambiental, eu acho que é muito importante, né? E é o que, às vezes, falta um pouco também no proprietário, para chegar essa instrução no proprietário, explicando para ele como é importante ele ali no Planalto preservar a sua região para que o Pantanal também esteja preservado. Então, essa consciência ambiental eu acho que ainda precisa ser mais elaborada e chegar ao proprietário mesmo. Eduardo, eu quero agradecer aqui você, muito obrigada pela sua participação, forte abraço e parabéns pelo trabalho de vocês aí no MapBiomas. Valeu, muito obrigado, a gente está à disposição, os dados do MapBiomas são públicos, né? É só entrar no site, a gente consegue fazer o download de todos os dados, né? Os dados são para a academia usar, né? Para os pesquisadores utilizarem, para a gente conseguir gerar políticas públicas que sejam eficientes no campo, né? Então, e para tentar preservar o Pantanal que a gente sempre conhece, que a gente viu faz muito tempo aqui, exuberante, né? Então, essa aqui é a história, e preservar esse ciclo de inundação do Pantanal. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Eu que agradeço. Até mais, Eduardo. Falamos aqui com o Eduardo Rosa Reis, ele que é engenheiro agrônomo e integrante da equipe MapBiomas. Você está ouvindo
Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.